Olá, meus amigos, bom dia. Ontem eu falava com vocês a respeito da imbecilidade do orçamento fiscal deste governo. Logo à noite tive a notícia que o Brasil perdeu o grau de investimento pela Standard & Poor's. Olha, eu acho que é uma pedra cantada, porque já há algum tempo que eu digo, com Joaquim ou sem Joaquim, o Brasil vai perder o grau de investimento. Embora eu ache essas agências um atraso, porque não são competentes suficientes, embora tenham prestígio, elas sempre chegam atrasadas, como agora no Brasil. O Brasil há muito tempo já devia ter perdido o grau de investimento. A confusão que existe no Brasil, o caos total que está existindo no país, o caos econômico, o caos moral, a corrupção, o caos político, a falta de liderança. Isso é país que possa ter um grau de investimento? Como é que uma empresa de rating considera o Brasil grau de investimento? E as outras duas ainda, falta a Fitch e a outra, que me esqueci o nome aqui agora, ainda mantém o Brasil como grau de investimento, mas deve logo em seguida seguir atrás. Porque eu não sei, mais uma vez as agências estão comprovando que elas são incompetentes, que elas chegam sempre ao local do crime com atraso. Pois é. E, como eu dizia, o pecado mortal que alertou exatamente a Standard & Poor's foi o orçamento, apresentando um orçamento com déficit fiscal. O que é uma imbecilidade. Nenhuma empresa privada, nenhum CEO ou presidente de uma empresa privada aceita um orçamento com prejuízo. Que é evidente. Eu acho que esse pessoal aí do governo, principalmente o Joaquim Levy e o Barbosa, não tem nenhum conhecimento, não tem noção do que seria um orçamento. O orçamento, na realidade, quando se elabora um orçamento, o orçamento é o final, é o arremate, é a transformação de um plano estratégico da empresa em números. E o plano estratégico da empresa estabelece o plano e a estratégia para atingir determinados objetivos. E deságua o número dentro do orçamento. O orçamento, na elaboração do orçamento, você está fazendo uma sondagem do que vai acontecer no período, por exemplo, de um ano. E ver as dificuldades para você chegar e atingir os seus objetivos. Ou seja, quais são as melhores estratégias que eu deveria utilizar para chegar ao melhor objetivo. Colocar isso para que o orçamento traduza isso. Ora, é uma sondagem, é uma estimativa, é uma previsão. Ora, se eu, no meu orçamento, eu percebo nas primeiras estimativas que ele apresenta um déficit fiscal, é essa a função do orçamento. Eu tenho que revê-lo. Eu tenho que estabelecer novas estratégias, criar estratégias para o quê? Para transformar aquele prejuízo em lucro. O orçamento é para isto. Se você faz o orçamento e apresenta o orçamento com prejuízo, demonstra cabalmente que você é uma pessoa incompetente, que você não tem criatividade, que você não tem capacidade para administrar aquela empresa. Porque se antecipadamente você está vendo que a empresa vai ter um prejuízo ou que o governo vai ter um déficit, você tem que imaginar as estratégias antecipadamente que você vai utilizar para transformar aquilo num lucro. Ora, evidentemente, da maneira mais simples de se pensar, se eu tenho um orçamento, no caso do Brasil, com déficit fiscal, eu tenho do lado receita e do lado despesas. Eu posso pensar em criar receitas e posso pensar em reduzir despesas, ou reduzir despesas e aumentar a receita ao mesmo tempo, em proporções. Ora, quando chega ao ponto que esse governo diz que não tem mais nada a cortar, isto é um absurdo. Porque se você não tem nada a cortar, e as receitas? Você pode conviver com receitas menores do que despesas? Então tem sim a cortar, e tem muito o que cortar. Os Estados Unidos fez um congelamento de salários da área pública. Por que o Brasil não pode fazer um congelamento? Não só um congelamento. Eu acho que o Brasil, dado
dado aos excelentes salários que existem no judiciário, que existem no executivo, que existe na administração pública, podia temporariamente, provisoriamente, como a CPMF é provisória, não é isso? Provisoriamente, exigir ou determinar que os salários acima de 30 mil contribuam com 20% para um fundo de investimento do governo. E esse fundo seja remunerado com a inflação. Ou seja, daqui a 2, 3 anos, o fundo funcionará e começará a devolver o dinheiro aos seus, a quem contribuiu para o fundo. Pode-se fazer isso. Muita coisa pode ser feita. Do lado da receita, então, o Brasil é um país carente, é um país que está em recessão. Será que não existe nada no Brasil que possa aumentar esse crescimento? Ouça, essa visão é muito medíocre. Olha só para o governo. Olha, o governo não tem condição. Chama a empresa privada. Chama os investidores estrangeiros. Parece que nesse governo todos têm uma cabeça muito pequena. Muito pequena, só pensa nas coisas existentes. Não pensa no futuro. Não pensa na criatividade, o que pode ser feito. O Joaquim pensa em cortar despesa, só pensa em cortar despesa. E o único lado da receita que ele vê é através de impostos. Que mediocridade! Que falta de criatividade! Um ministro que entrou com toda a confiança, como seria um grande profissional que iria realmente resolver o problema do Brasil, embora eu nunca tivesse acreditado nisso, né? Ele não tem nada. Ele só tem a dizer cortar despesas e aumentar a receita com aumento de impostos. Acabou. Eu acho que Joaquim veio para aí por 3 coisas. Primeiro, fazer o ajuste fiscal. Mostrou-se extremamente incompetente. Para fazer ajuste fiscal, além de saber como fazer o ajuste fiscal, porque o ajuste fiscal não é só reduzir despesas, tem um lado da receita, tem que ser um líder. Tem que ter capacidade, tá certo? Para liderar, para mostrar. E o Joaquim não tem. Infelizmente, ele não tem essa capacidade. E mostrou também que não sabe fazer ajuste fiscal. Por outro lado, ele veio também para controlar a inflação. Não controlou a inflação, só fez aumentar a taxa de juros. E desde que ele chegou, aumenta a taxa de juros, aumenta a inflação, aumenta a taxa de juros e aumenta a inflação. Lógico, é evidente. Está com a política errada. E ele não consegue perceber que a política de juros altos para ele foi uma coisa errada. E estava claro, e eu sempre falei isso aqui, toda vez que ele aumentava a taxa de juros, eu falava, vai aumentar a inflação. E evidentemente, porque a política estava errada. Essa política é uma política para a inflação de demanda, a nossa não é a inflação de oferta. E a inflação de oferta acontece exatamente isso que está acontecendo. Se você aumentar a taxa de juros, ela vai impactar o déficit fiscal e vai aumentar a inflação. E é o que está acontecendo. Ou só vai acabar a inflação quando quebrar de vez o país. E vai ficar terrivelmente difícil para o Brasil voltar a crescer, porque o aumento da taxa de juros está induzindo o país a uma quebradeira total e absoluta. Tá certo? Então, meus amigos, mesma coisa. Não existe um plano nesse governo, uma confusão total disso. Quem está mandando nesse governo? Ninguém sabe quem está mandando nesse governo. Não existe um grupo forte que a gente possa confiar que vai levar o governo para frente. Como é que esse governo consegue sobreviver 3 anos e meio com a Dilma aí? Tem que se arranjar uma maneira institucional, uma maneira constitucional de evitar esse marasmo, essa coisa que o povo brasileiro está pagando um preço enorme por isso. O país não anda, não tem uma luz no fim, ele não vê uma luz no fim do túnel. Não é possível que a gente continue dessa maneira. Bom, a primeira coisa que pode ajudar muito é o senhor Joaquim Levy pegar o boné e ir embora. Talvez Dilma, em solidariedade a ele, também peça o dela e caia fora.
Porque eu estou vendo agora que a situação do país só melhora quando esses dois personagens saírem do governo. Porque o Levi entrou com a esperança de que fizesse alguma coisa. Não fez. Até agora não disse para que veio. E agora, uma das outras coisas que ele via é porque, como ele trabalhou lá fora, no FMI, eu acho, uma dessas instituições, parecia que ele tinha um grande relacionamento com as empresas de rating e por isso achavam que ele ia segurar esse grau de investimento. Ora, as agências, por mais incompetentes que elas sejam, elas não vão se pautar por uma pessoa porque trabalhou lá nos Estados Unidos, etc. Não vão se pautar por isso. Se é essa uma esperança idiota que se tinha, que o Joaquim Levy poderia garantir o grau de investimento em função do conhecimento que ele tem lá fora, acabou agora. Então não tem mais espaço, não tem mais o que fazer o Joaquim. Eu acho que ele tem que pedir o boné e, se for bem sucedido, né, eu espero que seja, a Dilma seguirá os seus passos. E aí talvez abra uma luz no final do túnel, porque do jeito que está, as coisas vão piorar e vão piorar. Obrigado e até a próxima. Tchau.